as Tuas palavras nos alcancem, que a Tua ministração nos alcance. Coloque as palavras na minha boca e eu Te darei a glória em nome de Jesus, papai. Amém. Essa semana passada, na realidade, eu iniciei um restinho de obra que faltava lá na minha casa. Eu, na realidade, estou morando já há quase 3 anos, numa casa que era dos meus pais, onde eu fui quando eu era um bebê ainda, ou seja, a casa tem 40 anos, e nós nos mudamos para lá. Estávamos procurando uma casa na época, e procuramos, muitos negócios não davam, não aconteciam, enfim, acabou acontecendo justamente com os meus pais. Eles queriam ir para uma casa menor, eu queria ir para uma casa maior, mas obviamente aquela casa precisava passar por umas reformas, especialmente porque eu sabia o dano que eu mesmo tinha causado, então eu sabia onde eu tinha que consertar, né? Então, precisava da reforma, muita coisa precisava mudar, e a gente disse, não, então vamos mudar. Mantivemos muita coisa, mas trocamos tantas outras. E ali foi uma experiência de reforma interessante, né? de mudança, de ajustes, e interessante. Mas faltou o muro da frente, e acabou ficando por falta de tempo. Então, como o tempo acabou, eu queria me mudar, a gente se mudou e deixou esse tema para depois. Eu disse, não, quer saber, agora nós vamos resolver esse negócio. Fizemos um orçamento, lá o arquiteto já tinha entregue o projeto. Pô, e a conta é alta para você fazer tudo de novo, né? E a gente já estava quase embalando nesse negócio, quando a minha esposa, de origem germânica, chamou e disse, olha, quem sabe a gente faz algo diferente aqui. Pô, na casa a gente já reformou. Sabe, a gente aproveita algumas coisas aqui. Chamei o arquiteto de volta e disse, cara, seria burrice não aproveitar, porque tem especialmente as grades, que são a parte mais cara, o resto a gente refaz, mas isso eu acho que dá para aproveitar, porque inclusive hoje nem se usa mais esse mesmo material, esse material é muito bom, é antigo, fantástico. Eu digo, cara, melhor, bom para todo mundo. Eu digo, vamos lá, vamos tocar essa reforma, o negócio vai acontecer. E começaram lá as obras, e eu não entendo absolutamente nada, mas no fim do dia, eu sempre passo para dar aquela olhadinha, e estava lá olhando, e de repente passa uma vizinha nossa, né, que já estava morando ali, antes mesmo dos meus pais construírem, né, aquela casa. Ela já estava ali, talvez uma das primeiras moradoras, ela e toda a família de Noé. E ela está lá ainda. E ela deu aquela passadinha e a gente tem boas lembranças dela, né? Boas lembranças, porque toda vez que a bola caía do lado do pátio dela, a gente ganhava uma bola nova. Então a gente tem boas lembranças, que era sinal de bola nova, porque a bola não voltava mais, né? Então, assim, passado, tantos anos, a gente ainda tem a lembrança. Então ela deu aquela passadinha, eu já estava esperando algum comentário, né? E ela fez aquele comentário assim, um constrói e o outro destrói. Cara, dá aquela risadinha, né? Cara, não leva, vizinha é vizinha, a arte de engolir sapo a gente releva e está tudo certo. E eu fui para casa pensando e rindo, cara, um constrói, outro destrói, mas na realidade, eu estou reconstruindo, né? Não estou destruindo, eu estou aproveitando ainda, até para ficar melhor para todo mundo, vai ficar melhor na rua, vai ficar melhor para... Cara, e eu já estava orando em relação à palavra de hoje à noite, e isso só veio como uma confirmação daquilo que Deus já tinha. Pensei, cara, esse é o gancho que eu estou precisando, e Deus começou a falar a partir daí. Eu já estava orando, e a palavra legado já estava batendo forte no meu coração, e eu disse, cara, esse é o gancho. E a partir dali Deus começou a ministrar muito forte no meu coração em relação a construir a partir de algo que já existe. Construir a partir de algo que já está estabelecido, ir mais longe, mas aproveitar o que já existe como um fundamento. Como construir aquilo que de fato eu preciso e quero a partir de um fundamento, sendo ele o meu fundamento. E eu começa um turbilhão de coisas mexendo na minha cabeça, e Deus começando a falar de evolução, e de construção, e de reforma, e por aí vai, e
puxa, e nós no Brasil somos campeões com essa história de inovação, a gente sempre quer o novo. Sempre que é o novo, essa história de startup, a gente está nessa pegada de tudo é novo, está todo mundo tentando inventar a roda. Políticos são eleitos e no mandato deles, eles destroem ou não dão continuidade tudo que foi feito anteriormente, como que se anteriormente nada fosse bom. Eu duvido que um partido, por mais extremo que seja do outro, não tenha feito alguma coisa boa, não consiga se aproveitar alguma coisa. Empresas fazem isso, os sucessores entram nas empresas e é muito comum eles ignorarem tudo que já foi feito, como que se tudo que fosse feito ou que estava sendo feito era errado, e na realidade tem toda uma história, tem toda uma bagagem, tem todo um fundamento que a gente pode construir a partir dali adiante. Os cientistas fazem isso, eles estudam remédios, as doenças são diagnosticadas, medicina evoluída, remédios são criados em cima de uma evolução, de um ponto adiante, ou seja, da onde eu parei, o outro continua e vai continuando, e nós vamos vendo uma evolução para dentro daquilo que é melhor para todos. Mas nós gostamos do novo. Nós entendemos que às vezes o novo, ele é sempre melhor, e nós esquecemos que o que passou talvez esteja carregado de tanto conhecimento e que eu consiga utilizar o que passou para entrar de fato no novo, usando o que passou como degrau. Ou como Paulo dizia, eu considero todo o meu conhecimento, toda a minha história como um esterco, e a tradução é adubo e não excremento que se joga fora. Ele utiliza como um adubo para ir mais longe, ou seja, ele não ignora o que passou, ele cresce em cima de algo que já havia sido criado, ele não bota fora, e seria uma ignorância. Pessoas que estão extremamente magoadas com igrejas, por onde passaram, ignoram e não querem nem saber mais a instituição igreja, como que se ela fosse o grande problema, ao invés de nós entender exatamente aonde falhou, e eu possa construir a partir dali para ir mais longe. Eu acredito que essa noite nós vamos poder entender um pouquinho mais, porque muitas vezes eu e você temos aquela situação de ficar estagnado na vida, a sensação de que nós não estamos evoluindo, nós não estamos crescendo, parece que tudo dá errado, parece que as coisas não andam, parece que eu estou patinando, parece que não faz sentido todo o meu esforço, as coisas não acontecem, eu não tenho uma evolução, parece que tudo é sempre a mesma coisa, eu caio sempre no mesmo lugar, as coisas não acontecem para mim. E se você pensa assim, talvez essa seja a mensagem que possa lhe alcançar nessa noite e trazer alguma instrução. Lembro que a minha avó, ela ainda, quando ainda era viva, ela trazia muitos temas e muitos valores que ela carregava, porque na época dela, os valores eram transmitidos de boca. Você aprendia ou você apanhava, mais ou menos assim, né? Eu transmito e você aprende. Se você não aprende, a lição vai ser outra. Então o pessoal aprendia rápido, né? A coisa acontecia. E ela tinha essas largadas cheias de sabedoria, assim como os mais velhos têm. E sabe que eu preciso confessar algo aqui, nos últimos anos eu tenho valorizado muito mais pessoas mais velhas do que antes. A gente vai amadurecendo, a gente vai vendo que eles são carregados de experiência, carregados de histórias que eu não preciso sofrer. Aquelas que eu não valorizava nas pessoas mais velhas e que hoje eu estou tendo que ensinar aos meus filhos, e eu digo, puxa, eu agora aprendi e começo a valorizar. Pena que eu demorei muito para conseguir valorizar determinados ensinamentos, pena que eu sofri coisas que não precisava ter sofrido, né, por falta dessa maturidade. E a minha avó, lá no auge dos seus 90 anos, seguido ainda largava uma dessas. Ela, nos últimos dias de vida, ela perdeu a memória curta, mas a antiga, a longa, a passada, ainda estava muito boa. A curta, ela perguntava 4 vezes, 5 vezes a mesma coisa, e a gente estava de boa, né, e levava, mas a antiga não, e tinha uma antiga que eu achava demais, e quando há pouco tempo reunimos aí a família, eu larguei de novo, bem, eu acho engraçado, até porque não era para mim, então, eu adorava, toda vez que ela estava junto, largar essa mesma situação.
Ela era do tempo que só a mulher trabalhava na casa, o serviço doméstico era coisa de mulher. Então, teve um dia que, enfim, estavam todos os primos, família muito grande, muitos primos, muitos tios. Sei que nós terminamos a refeição, eu fui juntando os pratos e ela disse: onde tu vai com esses pratos? Uma italiana. Eu disse: vó, eu vou largar ele na pia para lavar. Mas tu tá louco? Com esse monte de mulher aí, tu não vai lavar louça? Eu achei engraçado demais, né? Eu achei. Minhas primas e tia até hoje não gostam de ouvir isso. Mas sempre que a gente se reúne e ela não está mais com a gente, tem alguns fundamentos que eu gosto de trazer. É mais para dar confusão do que para a gente aprender alguma coisa, mas eu trago junto, eu levanto a lebre, né? Então, as gurias acham engraçado e tal, mas eu fazia sempre que nós estávamos juntos, porque eu queria vê-la trazer de volta esse fundamento, eu queria vê-la trazer de volta esse negócio que para ela era importante. É claro que hoje nós construímos em cima dele. É claro que a filha dela, meu pai, ajuda em casa. Nós, homens, sempre ajudamos em casa. O meu filho ajuda em casa. Eu construí sobre um fundamento. Eu, a partir dali, levei para um outro nível, para que a gente pudesse entender algumas coisas e que nós pudéssemos evoluir. E a sociedade hoje é campeã de destruir tudo, como se absolutamente tudo estivesse errado, e eles não querem construir, às vezes, uma nova igreja, eles querem destruir a igreja. Pessoas que foram magoadas querem destruir e não reconstruir. Nós não temos o hábito da reconstrução, nós gostamos de destruição. E nós não conseguimos, às vezes, concluir a nossa casa, porque quando nós estamos indo e alguma frustração acontece, algum problema acontece, eu quero destruir absolutamente tudo e começar outra no terreno do lado, e eu nunca concluo ela, eu nunca termino ela, eu nunca tenho um fechamento da minha obra, eu nunca chego no lugar que eu entendo que deveria chegar. É como os índios botando fogo nas suas terras e se mudando como nômades, porque não entendiam que podiam aproveitar o que tinham, construir sobre, renovar sobre. Eu tive um problema na minha grama, ainda estou tendo um problema na minha grama, e eu aproveitei essa história da obra e disse: quer saber, eu vou resolver isso, e tinha umas manchas lá, já tinha ligado para todos as pecuárias e lojas dali da região, e tinha me indicado todos os venenos e qualquer outra coisa que pudesse colocar, e adubos, enfim, e não resolvi o problema, e eu resolvi trocar tudo. Fui lá, comprei algumas leivas novas, comprei terra, comprei tudo, e eu tinha várias manchas, ainda tenho na grama, e eu selecionei uma, e eu me atraquei naquele negócio. E eu preciso dizer uma coisa para vocês: ovelha não é para mato. E 1 metro quadrado me acabou, me arrebentou, né? E eu cortando aquele pedaço e botando terra e sai aquele torrão, eu olhei para o resto tudo e digo: tá, mas ela nem está tão feia assim, essa grama. Fui para casa e fui pensar, entrei e disse: não, eu vou ter que usar a cabeça, porque a mão não vai dar para usar para isso aí. Mandei uma mensagem para alguns amigos, biólogos e engenheiros, e eles me recomendaram: não, cara, tem um negocinho que você compra, é um organismo vivo, você mistura na água, você bota lá. Cara, você não precisa arrebentar toda a sua grama, você não precisa trocar tudo, vai ser um desperdício gigante de tempo, de dinheiro. Cara, esse micro-organismo entra e ele vai resolver o seu problema e vai ficar tudo igual como estava antes. Tudo natural, orgânico, sem problema. Ou eu destruo, ou eu construo sobre. Esse é o grande dilema que nós temos na nossa vida hoje, entre quer saber, deu tudo errado, começo do zero, ou quer saber, eu vou construir daqui para cima. Eu vou aproveitar o que eu tenho e eu vou aprender com o que já aconteceu, e daqui eu vou construir para cima. E se vocês me permitirem, eu gostaria de ler a palavra. Eu quero ler um capítulo com vocês,
porque eu acho que vale muito a pena nós lermos esse capítulo. Acho que ele vai ministrar o nosso coração e nós vamos aprender com aquilo que aconteceu nesse capítulo, o capítulo dos fogos de artifício, o capítulo da grande vitória de Cristo, quando Ele ressuscita, que é Lucas no capítulo 24. E se vocês me permitirem, ou se não permitirem, não vai mudar nada, porque eu vou ler igual. E no primeiro dia, Lucas 24, e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram eles ao sepulcro, e levando especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas, e acharam a pedra removida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo de Jesus, e aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens, com vestes resplandecentes. Estando elas muito aterrorizadas, abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Ou seja, estão fazendo o que aqui? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram para todos essas coisas, e aos 11, e a todos que estavam com eles. E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e outras que com elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. As suas palavras lhes pareciam como desvaneio, ou seja, a mulherada estava falando, eles não estavam entendendo, e não creram. Pedro, porém, levantou-se, correu ao sepulcro, obviamente teria que ser Pedro, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, e distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando sobre si de tudo aquilo que havia sucedido, e aconteceu que, indo eles, falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tão tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E eles lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi, não é mais, que foi profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo, e os principais, os sacerdotes e dos nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele que redimisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já é hoje o 3º dia, e desde que essas coisas aconteceram. Em verdade, é verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e achando ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram, e ele lhe disse: ó nécios e tardos de coração, para crer de tudo aquilo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicando-lhes o que dele se achavam em todas as escrituras, e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que se ia mais adiante. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, abençoou e o partiu e deu-lhes. Abriram-se então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu. Ou seja, quando ele partiu o pão, eles o reconheceram, e aí ele sumiu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nossos corações, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria a escritura, não estava queimando na gente quando ele estava falando? Cara, tinha coisa estranha naquele homem, né?
E na mesma hora levantaram-se e tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contavam o que acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. E falando eles essas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e aterrorizados, pensavam que viam algum espírito. E eles lhe disseram: por que estáis perturbados, e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, eu sou o mesmo, apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vede que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles, ainda por causa da alegria e do estado maravilhado, disseram-lhe: tendes aqui alguma coisa de comer? E eles então apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. E ele tomou e comeu diante deles. Ele disse: são essas as palavras que vos disse ainda estando convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e salmos. E lhe abriu-lhes o entendimento para compreender as escrituras. Ele lhe disse: assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e o seu nome se pregasse o arrependimento, e em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi levado aos céus. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Lemos um capítulo aí. O que aconteceu aqui rapidamente, eu não quero entrar em todos os detalhes, mas aconteceu aqui nós temos a resposta, porque eu e você voltamos para a estaca zero e nunca conseguimos concluir nada. Aqui tem um motivo por qual eu e você não temos a impressão, ou de fato a realidade, de que nós não progredimos, de que nós trancamos, de que nós paramos, de que nós não chegamos a um lugar em que deveríamos chegar. Cristo passou 3 anos com eles de forma intensa, e ele deu todo o roteiro vai ser o seguinte: assim, 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 e no final, eu vou ser entregue na mão dos homens, e eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia, e depois disso, eu vou me tornar o Cordeiro de Deus, aquele cordeiro que antigamente se matava no Velho Testamento. O Novo trouxe uma nova aliança, agora é a aliança do meu sangue, não o sangue do cordeiro. Eu vou fazer uma nova aliança, sobre o que o velho que passou, é passado, mas sobre aquilo, sobre aquela verdade, sobre aquela definição, eu vou criar uma nova aliança ainda mais alta, aonde cada um de vocês vai virar sacerdote, vai entrar direto no trono, vai ter acesso direto ao trono de Deus. Eu vou redimir o pecado de toda a humanidade, eu vou morrer por todos, mas então eu vou ter que morrer, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia, eu vou no inferno, eu vou pegar a chave da morte lá embaixo, e vou trazer de volta, e todos nós vamos ter acesso ao trono de Deus e vida eterna, e nós vamos viver uma outra realidade, aquela historinha que cada um de nós é uma parte de um corpo de Cristo, e que nós vamos funcionar de formas diferentes, cada um com os seus dons, os seus talentos, cada um da sua forma, vai funcionar assim. Depois que tudo isso acontecer, nós vamos conseguir fluir, pela influência do Espírito Santo, cada um dentro da sua área. Nós vamos ter uma vida fácil. A vida não vai ser fácil, assim como o sol nasce para todos, chuva também, problema também, lua também, para todo mundo. Mas o Espírito Santo vai ser convosco até o último dia. Ele estará até a consumação dos séculos. É assim que vai funcionar. Depois de tudo isso explicado, o discurso é lindo, O discurso é fantástico. Quando ele morre, e passa 1 dia, e passa 2, e passa 3. Esse momento que deveria ser de total júbilo, as mulheres vão cedo ao sepulcro, encontram a pedra aberta e 2 homens de branco parados lá.
E aí a coisa começa a apertar. E elas se apavoram. E os homens simplesmente disseram: eu não estou entendendo o que vocês estão fazendo aqui apavorado. Por que vocês procuram no reino dos mortos alguém que vive? Para os anjos era assim: hã? Está fazendo o que aqui? Apavorado desse jeito. Vocês não lembram que isso ele falou, que ia acontecer assim? Eles ainda lembram elas. Elas ficam impressionadas, aconteceu. Saem correndo, contam para todo mundo. Obviamente Pedro diz: não, eu vou ter que ver. Pedro é o cara que entrava na água. Não, eu tenho que ver. Não, ele tinha que, não, eu vou correr. Chegou lá, está vazio. Ele também volta e conta para todo mundo. Mudou alguma coisa? Não. 2 deles caminhando na estrada. Pois é, tu vê, mulherada já viu vazio, parece que até anjo viu. Pedro também viu. Aí entra um cara e começa a conversar. E aí o que está acontecendo? O humor de Cristo é uma coisa impressionante. E ele entra e dá aquela tirada. Está rolando. O que aconteceu? Pé de fora? Só pode ser, porque se tu estivesse aqui, tu ia ver o mucuvuco que deu agora aí, está tão loucura, todo mundo. Mataram Cristo, aquele que nós achávamos que era, aquele que deveria ter sido, que não é mais, pena, todo mundo achava que era, mas já é o 3º dia, nada aconteceu, ainda que mulheres viram anjos dizendo que ele vive, que Simão também, e ele diz: tá, mas deixa eu ver se eu entendi, vocês são nécios, vocês são ignorantes, não estava escrito que isso ia acontecer? E eles ficam impressionados com aquela conversa daquele homem, convida o cara para jantar, quando ele parte o pão. Aquele partir do pão que eles já viram muitas vezes. Aquele partir do pão carregado de conteúdo. Ele senta na mesa e ele é transparente um com o outro. Na nossa mesa só senta quem nós queremos ser transparentes. Na nossa mesa só senta com quem eu quero compartilhar alguma coisa muito importante. E eles convidam ele para sentar, e quando ele senta, os seus olhos se abrem. E ele desaparece naquele momento, e eles correm para onde estavam os demais. Eles abrem a porta, isso não vai acontecer. Vocês não vão acreditar no que acabou de acontecer. E eles se juntam, imagina aquele bolinho ao redor dos caras, eles contando a história. E lá atrás, uma vozinha diz: paz seja convosco. O susto que dá no pessoal é um negócio fantástico. Afrouxa o esterco de um, o outro quer correr para a porta. Escapou. E aí, cara? Abre a porta, está o cara. E aí, o que eu faço agora? Deles: vocês estão apavorados? Dá uma olhada aqui. Olha meu pé. Isso aqui é fantasma? E eles continuam apavorados. E ele diz: então me dá de comer, porque espírito não come. E quando ele senta na mesa e ele compartilha o pão de novo na mesa, os seus olhos se abrem e ele diz: mas não estava escrito isso? Não era assim que era para acontecer? A mensagem estava clara, eles iriam construir a partir de uma nova aliança. Cristo trouxe uma nova aliança, e ele chega nesse momento sublime, de agora nós vamos detonar o inferno, nós vamos tirar as almas do inferno, vamos trazer para o céu. O plano estava perfeito com um problema só. O ser humano tem uma tendência de, quando se decepciona com algo, ele quer ignorar absolutamente tudo o que passou e tentar construir do zero, não acreditando que do que de fato se viveu poderia se levar para um nível maior, que o de fato que se viveu poderia usar como um degrau para ir mais longe, o que de fato se passou poderia usar como adubo, não como esterco. E uma diferença de quem identifica essas duas coisas diferentes é muito grande. E Cristo tem que aparecer
individualmente para eles ministrá-los, porque senão o ser humano volta para estaca zero com as suas decepções. Os seus problemas, as suas frustrações fazem com que o ser humano retorne para a estaca zero, ignore absolutamente tudo que passou e queira viver tudo de novo, como que se nada do que passou servisse para um lugar mais alto. E eles tinham que ficar relembrando, e os anjos relembravam, e Cristo relembrava, para que eles conseguissem entender que não era para voltar. Você tranca aí, é roleta, é só para frente que passa, para trás não, é para frente que passa. Tá, mas eu quero voltar, não, roleta, bateu, trancou, é para frente que a gente vai, é daqui para frente. Pessoas nos procuram e contam histórias complicadas e dizem assim: puxa vida, mas eu estou vivendo isso, é complicado, de novo, e aí eu olho todo, eu acompanho, depois eu não sou o dono da verdade, talvez para esse tema você tenha que procurar um outro especialista, talvez esse tema você tenha que procurar uma outra ajuda, não, esse tema aqui eu entendo bem, então se eu entendo bem, deixa eu lhe dar um conselho, e eu dou um conselho, e eles dizem assim, tá, mas todo mundo sempre me fala isso. Ah, então tem uma coisa errada. Você está esperando ouvir o quê? Não, eu estou esperando ouvir algo novo. Cara, o novo só vai vir quando você entender essa verdade. Ele vai ser construído em cima disso. Ele vai ser construído a partir disso. As pessoas estão procurando ouvir algo novo porque não querem tratar algo que está ali dentro. Não querem reformar, eles querem construir do zero. Mas a reforma que pode trazer evolução, ela pode partir de um ponto, destruindo só o que interessa, e o que é bom permanece. Numa reforma, eu ataco só o problema específico, eu não destruo tudo, eu aproveito o que é possível aproveitar, e eu crio em cima disso. Mas nós adoramos o novo, uma mania de querer inventar a roda. Os nossos problemas já estão sendo ministrados por amigos, por parentes, por especialistas, por professores, por todo mundo que ele pede o conselho. O problema é que a pessoa continua patinando porque ela não quer ouvir, ela não quer destruir somente a parte que de fato precisa, ela quer quebrar todo e tentar achar uma rodinha. Não, para. Ataca o problema, vamos ministrar o problema. Adão foi criado a partir da costela, Adão foi criado a partir da imagem e semelhança de Deus, Eva a partir da costela de Adão, Davi reconstruiu o tabernáculo, Neemias reconstruiu as portas de Jerusalém, Cristo trouxe um Novo Testamento baseado no Antigo, Lutero reformou a igreja, e nós ignoramos tudo isso porque achamos que somos donos da verdade. Não me parece inteligente botar fora tudo o que se viveu. Não me parece inteligente não valorizar o que nós temos visto. Não me parece inteligente eu não aproveitar tudo o que nós já temos para construir a partir daqui em diante. Nós estamos tentando inventar a roda porque não queremos lidar com o nosso problema. Nós estamos tentando inventar a roda porque reconstruir é mais doloroso. Porque reconstruir demanda botar a picareta na área que tem problema. Reconstruir demanda esforço para quebrar o que está errado, para poder construir o novo. E nós não queremos botar a picareta ali, porque ali dói. Eu prefiro achar um outro terreno, esquece tudo isso, e eu começo tudo de novo, e eu cometo os mesmos erros, e os mesmos erros, e os mesmos erros. Começar um novo projeto me parece mais fácil do que eu analisar o que eu fiz de errado no anterior. Começar uma nova família me parece mais fácil do que analisar o que eu fiz no anterior. Começar uma nova igreja é mais fácil do que eu olhar para mim e ver o que eu estou fazendo de errado. É sempre uma ilusão de mais fácil começar do zero, ao invés de olhar para dentro e dizer, cara, aonde eu estou errando? Aonde eu vou ter que meter a picareta? Aonde eu vou ter que dedicar esforço para consertar o que está errado.
Todo mundo achando que Cristo vinha para dar um balão no Velho Testamento, dizer que a partir daquele momento nada disso servia. Ele diz, não, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. É dali para cima. E por que nós ignoramos o que de fato tem acontecido na nossa vida? Por que nós ignoramos a leitura dos sinais de que nós mesmos estamos emitindo? O que está acontecendo? Por que pessoas ficam buscando ouvir o que de fato querem ouvir, não o que de fato precisam ouvir? A grande questão de por que nós patinamos no mesmo lugar é porque justamente uma decepção que nos move, que nos mexe, que balança, assim como sacudiu a vida dos discípulos, e eles esqueceram que aquele era o profeta. Ele foi o profeta, ele deveria ter sido o profeta. A decepção faz com que, assim como houve nos discípulos, nossos olhos fossem vendados, e nós nos decepcionamos tanto, nos estressamos tanto, e aquilo foi uma frustração tão grande, que eu faço até questão de esquecer e começar de novo num outro modelo, dizendo, não. Essa frustração fazia parte do plano. É daqui para cima, é daqui para frente, é uma evolução, não uma destruição. Eu pego o que eu já vivi, eu pego o que eu já aprendi, a Bíblia é carregada de instrução e de conhecimento, e nós ignoramos de tudo isso. Nós ignoramos conversar com alguém que talvez tenha um conhecimento muito maior do que o meu numa determinada área, porque eu não quero ouvir o que de fato eu preciso ouvir. As pessoas não querem ouvir o que precisam ouvir e optam por começar de novo. E deixa eu te dizer uma coisa, se você não aprendeu, que se você não colocou a viga no lugar certo, a sua própria casa vai estar com a viga de novo no lugar errado. Se você não aprendeu os fundamentos, se você não aprendeu a construir sobre os fundamentos corretos, você vai de novo fazer errado, e de novo fazer errado, e de novo fazer errado. E você tem a impressão, e não só a impressão, porque de fato acontece, que você está patinando no mesmo lugar, porque você não aprendeu os fundamentos. Não há como aprender os fundamentos e ficar no mesmo lugar. Depois que os discípulos entendem essa mensagem, que eles entendem que de fato era só parte do processo, que eles deveriam sim continuar dali para frente, não era hora de ignorar tudo e voltar para o ponto zero. Eles ficam em Jerusalém, e você sabe muito bem o que acontece em Jerusalém, o motivo pelo qual eu e você hoje podemos estar vivendo uma manifestação do Espírito Santo nas nossas igrejas. É dali para frente, é dali para frente. A grande pergunta nessa noite é, eu pedi para o grupo de louvor subir aqui, a grande pergunta dessa noite é, aonde eu tenho que meter a picareta? Aonde me dá a sensação de que eu fico remando? Por que parece que as coisas não acontecem? Por que especificamente nessa área, ou naquela, ou em toda a vida, eu tenho a impressão de que o troço acontece de novo, e de novo, e de novo? Meu filho perguntou por que eles estavam fazendo tantos buracos no chão, e colocando tanto ferro e tanto cimento enterrado. Ele disse, meu filho, esses são os alicerces de tudo aquilo que tu vai ver. Esses são os alicerces de tudo aquilo que vai ser construído a partir de então. Sem isso, nada do que eu fizer vai durar. Sem isso, se eu não entender que isso é importante, nada do que eu construir sobre vai permanecer. Cristo estava fazendo um convite claro para que ele fosse o fundamento da vida deles. Aqui ele dizia, cara, eu quero fazer um convite para que vocês construam tudo o que vocês têm, tudo. Família, trabalho, chamado, projetos, sobre um mesmo fundamento. Para que esse fundamento venha sustentar absolutamente tudo. No momento em que você tira ele, os seus planos caem.
No momento em que você tira esse fundamento, que você não aprende essa lição, que você é teimoso, que você é duro, assim como Cristo disse para eles, quando você é nécio, quando você é ignorante, e você ignora esses fundamentos, e você pergunta, por que a minha casa caiu de novo? Eu já construí 5. Se você aprender que tem que ter fundamento, a próxima com certeza não cai. Você se deu conta que nós botamos fora grande quantidade de conhecimento, todos os dias. Nós ignoramos conselhos de pessoas que nos amam e que de fato têm muito mais experiência numa área, em alguma área da nossa vida do que nós mesmos. Mas mesmo assim nós insistimos em construir sem fundamento. Você pega tudo que você viveu, você identifica os pontos que parece que a coisa não anda, e você mete a picareta. E você lida com isso. E você aprende de uma vez por todas. Você escuta aqueles que te amam de uma vez por todas. E você não destrua tudo, você reconstrua. Você parte dali para mais, dali para mais, dali para mais. Vamos ficar em pé, por favor. A grande pergunta nessa noite é: aonde na nossa vida eu preciso construir sobre, reconstruir sobre? Qual é a parte da minha vida que eu preciso pregar um conceito e levar ele para um novo nível? Qual é a parte que está na hora de eu aprender que eu estou errado? Se você entendeu isso, e você conseguiu identificar algumas áreas que você precisa reconstruir sobre, vem aqui à frente, nós vamos estar orando por você, a equipe de administração vai estar acompanhando você, pedindo que Deus de fato venha nessa área da sua vida, e que você consiga lidar com ela, com a ajuda do Espírito Santo, e que de fato isso se torne, sim, o fundamento daquilo que vai ser construído sobre, para irmos mais alto, dali para frente. Então você pode vir, nós vamos estar orando por você. Pai, que as vendas caiam dos seus olhos, que as vendas caiam dos seus olhos, Pai, nas áreas onde cada um precisa reconstruir sobre, nas áreas onde cada um está começando do zero, onde nós estamos iniciando de novo e de novo e de novo, e parece que nós nunca chegamos em nenhum lugar, parece que nós nunca construímos nada, parece que nós nunca edificamos nada, e de fato tem acontecido. Pai, que caia a venda dos olhos agora, e que eles tenham a coragem de permitir a reconstrução dessa área, para que haja uma construção sobre, um degrau a mais, uma subida e uma evolução de fato, uma evolução, um desejo de consertar. Em nome de Jesus, papai, abre os olhos dos teus filhos, que caia a autossuficiência, a soberba, a arrogância, o eu, o ego, em nome de Jesus, papai.